One of the things I find most striking is the presence of Antarctica on ancient maps, because we didn't discover it until 1820. Nossa jornada com Graham Hancock, o audacioso autor britânico conhecido por suas teorias alternativas sobre civilizações antigas, vai nos levar até as regiões geladas da Antártida. Examinamos sua descoberta surpreendente que gerou tantas discussões e controvérsias. Explorando os limites do nosso conhecimento, Hancock desafia a narrativa predominante da história humana, sugerindo que muitas coisas estão escondidas sob o gelo. Estamos prontos para confrontar o que pode ser uma revelação impactante sobre nosso passado? É exatamente isso que vamos ver nesse vídeo, então fique comigo até o final para não perder nenhuma novidade. Mas antes de começarmos, já deixa seu like, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhuma novidade do canal. Graham Hancock, escritor e jornalista britânico, ganhou notoriedade por suas teorias não convencionais sobre civilizações antigas. Iniciou sua carreira no jornalismo, mas sua paixão por desvendar mistérios do passado o levou a explorar narrativas históricas alternativas. Seu primeiro livro, O Sinal e o Selo, de 1992, detalhou sua busca pela Arca Perdida da Aliança, combinando investigação jornalística, pesquisa histórica e narrativa envolvente. Seu próximo livro seria As Digitais dos Deuses. Em 1995, se tornou um best-seller. Promoveu sua teoria de uma civilização antiga avançada dizimada por uma catástrofe global, cujos sobreviventes influenciaram o desenvolvimento de civilizações posteriores, como as do Egito e Mesopotâmia. Essas teorias, embora intrigantes e persuasivas, nem sempre foram bem recebidas pelos acadêmicos e cientistas renomados. Críticos frequentemente argumentam que os trabalhos de Hancock carecem de rigor científico e o acusam de selecionar evidências para adequar suas teorias. Apesar dessas críticas, os trabalhos de Hancock encontram um grande e dedicado público. Seus fãs valorizam sua corajosa disposição para questionar narrativas estabelecidas e apresentar visões alternativas da história humana. Outros trabalhos notáveis de Hancock incluem O Espelho do Céu, 1998, Submundo, As Origens Misteriosas da Civilização, 2002, e Os Mágicos dos Deuses, 2015. Em todos esses trabalhos, ele consistentemente investiga mistérios antigos, como o propósito das pirâmides, as origens dos maias e os segredos de civilizações perdidas como a de Atlântida. Graham Hancock, além de escrever livros, compartilhou suas ideias por meio de documentários, programas de TV, palestras e seu site. Sua famosa palestra no TED, intitulada A Guerra contra a Consciência, inicialmente retirada do canal do YouTube devido à sua polêmica, gerou amplo debate e reflexão, destacando sua habilidade em provocar discussões. Hancock é notável por sua disposição em explorar lugares remotos em busca de conhecimento, desde a Amazônia até o Egito, Camboja e cidades submersas no Japão. No entanto, sua expedição à Antártida é particularmente intrigante, pois ele acredita que este ambiente aparentemente inóspito guarda segredos que têm o potencial de reescrever a história humana. A fascinação de Graham Hancock com civilizações perdidas não é meramente um exercício teórico ou uma curiosidade acadêmica, é uma paixão que impulsiona sua incansável exploração nos mistérios da história humana. Uma premissa central em seu trabalho é a existência de uma civilização avançada e altamente sofisticada perdida no tempo, seu conhecimento e conquistas obscurecidas por eventos catastróficos e esquecidos por sociedades subsequentes. A tese de Hancock desafia a visão convencional da história humana, propondo que nosso passado não é uma progressão linear, mas sim uma narrativa cíclica com períodos de crescimento, declínio e renascimento. No livro As Digitais dos Deuses, ele argumenta que uma catástrofe global cerca de 12 mil anos atrás destruiu uma civilização pré-histórica, mergulhando os sobreviventes em uma idade das trevas. Ele sugere que os remanescentes dessa civilização perdida viajaram pelo mundo, transmitindo conhecimento avançado para sociedades primitivas, acelerando o desenvolvimento de civilizações como os egípcios, sumérios e maias. Ele respalda suas teorias com evidências, apontando para estruturas megalíticas em todo o mundo, como as pirâmides de Gizé e os moais da Ilha de Páscoa,
que exibem construção e alinhamento astronômico que indicam um conhecimento avançado, além do que é tradicionalmente atribuído a seus criadores. Graham Hancock sustenta que estruturas antigas, como as pirâmides de Gizé e os moais da Ilha de Páscoa, exibem uma precisão de construção, entalhes detalhados e matemática precisa que desafiam engenheiros e arqueólogos modernos. Ele argumenta que essas estruturas são as digitais de uma civilização muito mais antiga e avançada do que se pensava anteriormente. Ele acredita que a arqueologia e a história tradicionais não reconheceram completamente a complexidade e sofisticação desses monumentos, que devem ser vistas como evidências interconectadas de uma civilização global com um alto nível de conhecimento arquitetônico, astronômico e matemático. Em sua sequência, Os Mágicos dos Deuses, Hancock revisita sua teoria com base em novas descobertas arqueológicas, como Göbekli Tepe, na Turquia, datada de cerca de 9.600 anos antes de Cristo. Ele vê a arquitetura sofisticada e os alinhamentos astronômicos precisos do Göbekli Tepe como uma prova concreta de que um alto nível de conhecimento existia no final da última era glacial, muito antes do que a história convencional sugere. Além de seu interesse em civilizações perdidas, Hancock explora o uso de substâncias psicoativas em sociedades antigas, argumentando que estados alterados de consciência eram parte integral dessas civilizações, usados para rituais religiosos, cura e obtenção de conhecimento sobre a realidade. Isso destaca seu ponto mais amplo de que nossos antepassados não eram apenas sofisticados em termos práticos, mas também possuíam profundo conhecimento espiritual e metafísico. O trabalho de Hancock sobre civilizações perdidas é muito controverso, recebendo elogios por questionar narrativas estabelecidas, mas também críticas por falta de rigor científico tradicional. No entanto, seus trabalhos nos desafiam a reconsiderar nossas suposições sobre o passado, questionando se nossa história pode ser mais rica, estranha e profunda do que acreditamos. Graham Hancock está atualmente focado na Antártida como parte de sua busca mais ampla por civilizações perdidas. Ele explora os mistérios ocultos sob o gelo da Antártida, acreditando que isso pode revelar segredos cruciais para compreender o passado humano, influenciando nosso presente e futuro. Hancock está empenhado em trazer à luz os capítulos esquecidos da história, mesmo que sejam desconfortáveis ou desafiadores. Um pilar-chave na exploração de Hancock das civilizações perdidas é a análise de mapas antigos. Alguns desses mapas, centenários, retratam a Antártida, um deserto gelado que só começamos a explorar no século XIX, de formas que desafiam nosso entendimento da história. Dois mapas antigos, um mapa de Piri Reis, de 1513, e um mapa de Orontos Finaeus, de 1531, são destacados por Graham Hancock. O mapa de Piri Reis surpreende pela precisão de sua representação da costa sul-americana e por mostrar uma Antártida sem gelo, o que intriga historiadores e geógrafos, pois a descoberta da Antártida só foi acontecer mais de 300 anos depois. O mapa de Orontes Finaeus, de 1531, também representa uma Antártida sem gelo e, de forma notável, sua topografia coincide com a massa de terra real sob o gelo, conforme revelado por pesquisas sísmicas modernas. Essa precisão levanta questões sobre como essa informação poderia existir nos séculos XVIII, muito antes da descoberta da Antártida e das tecnologias para estudar a Terra sob o gelo. Esses mapas são evidências intrigantes que desafiam nossa compreensão convencional da história da exploração e do conhecimento geográfico. Graham Hancock propõe que os mapas antigos, como o de Piri Reis e o de Orontes Finaeus, foram copiados de fontes ainda mais antigas, criadas por uma civilização altamente avançada que existiu antes da Antiguidade Clássica. Ele sugere que essa civilização avançada mapeou o mundo durante a última era glacial, quando os níveis do mar eram mais baixos e a Antártida estava livre de gelo. Charles Hapgood, autor de Mapas dos Antigos Reis do Mar, também argumenta que esses mapas foram criados usando trigonometria esférica avançada, o que indica um nível de sofisticação matemática não associado às civilizações antigas. Isso reforça a ideia de que uma civilização tecnologicamente avançada existiu em tempos pré-históricos. Além disso, as ilhas fantasmas do Ártico, representadas em mapas medievais, acrescentam mistério à pesquisa de Hancock.
Eles sugerem que essas ilhas podem ter sido remanescentes de uma civilização marítima muito mais antiga, capaz de navegar nas águas árticas quando eram mais acessíveis. Essas descobertas cartográficas são fundamentais para as teorias de Hancock sobre civilizações perdidas. Críticos argumentam que os mapas podem ser o resultado de suposições ou projeções de cartógrafos medievais, enquanto os apoiadores os veem como indícios de uma história oculta, sugerindo que uma civilização esquecida tinha conhecimentos e habilidade muito além do que a história convencional lhes atribui. Hancock desafia não apenas a história da Antártida, mas também nossa compreensão da civilização humana ao investigar a representação do continente gelado em mapas antigos. Sua expedição à Antártida é uma busca por descobertas surpreendentes que levantam questões sobre o conhecimento e as capacidades de nossos antepassados. A jornada de Hancock é motivada por sua crença em uma civilização avançada perdida há muito tempo. Superar os desafios formidáveis para alcançar a Antártida, incluindo condições climáticas extremas, terrenos difíceis e isolamento, é uma tarefa monumental. No entanto, o potencial de descobertas fascinantes é o que motiva ele e sua equipe de especialistas e exploradores. Eles se preparam cuidadosamente com o equipamento certo, vestuário adequado, itens de sobrevivência, itinerários planejados e planos de contingência, dado o ambiente inóspito da Antártida. A expedição de Hancock à Antártida foi emocionante e desafiadora, com a equipe sendo recebida por uma paisagem espetacular de icebergs, campos de gelo e um silêncio profundo. Enfrentando temperaturas extremamente baixas e ameaças de tempestades, a jornada não foi confortável, mas a chance de fazer uma descoberta histórica e provar suas teorias motivou a equipe. Hancock vê a exploração como parte da natureza humana e acredita que é hora de expandirmos nossos horizontes. A expedição foi uma busca física e intelectual, combinando pesquisas sobre mapas antigos, estruturas megalíticas e mitos de civilizações perdidas para criar um quadro mais amplo. Para Hancock, a expedição não era apenas sobre encontrar artefatos ou evidências físicas de uma civilização perdida, mas sobre desafiar nossa compreensão da história humana e explorar o potencial da humanidade. Embora as teorias de Hancock sejam frequentemente criticadas como pseudociência, é inegável o entusiasmo e fascínio que suas explorações geraram. Sua disposição para questionar narrativas estabelecidas, sua busca incansável pela verdade e suas explorações ousadas no desconhecido ressaltam a curiosidade inerente à humanidade e nosso desejo de compreender nossas origens. No próximo capítulo, a descoberta feita por Hancock durante a sua expedição à Antártida é explorada. Essa revelação tem o potencial de revolucionar nossa compreensão da história humana. É na paisagem gélida da Antártida que ele encontrou evidências intrigantes de uma civilização perdida, começando a desvendar por que esse continente congelado poderia ser a chave para desvendar nosso misterioso passado. A expedição de Hancock à Antártida foi longe de ser uma empreitada sem propósito. Enfrentando condições adversas e terreno perigoso, ele e sua equipe fizeram uma descoberta que poderia ter um impacto significativo em nossa compreensão da história humana. Utilizando o radar de penetração no solo, eles identificaram anomalias sob o gelo que não se pareciam com formações naturais, sugerindo a presença de estruturas ou arranjos feitos pelo homem escondidos abaixo da superfície. Isso desencadeou uma intensa coleta de dados para análise posterior. Na Antártida, após enfrentarem um frio extremo e ventos implacáveis, a equipe de Hancock aguardou pacientemente a análise de dados. Quando os resultados finalmente foram processados, revelaram algo notável. As anomalias pareciam formar um padrão de grade, semelhante ao layout de uma cidade ou plano arquitetônico. Essas descobertas sugeriam a presença de grandes estruturas geométricas sob o gelo, uma revelação que causou grande impacto na equipe. A descoberta era potencialmente monumental, pois se esses achados fossem realmente vestígios de uma civilização pré-histórica, eles poderiam validar as teorias de Hancock e reescrever a história humana. Esta evidência indicava a possibilidade de uma civilização avançada que prosperou na Antártida antes de ser coberta pelo gelo,
uma civilização com conhecimento e habilidades muito além do que normalmente se atribui aos nossos antigos antepassados. Mas como uma civilização avançada poderia ter prosperado em um ambiente tão severo e isolado? A resposta está na história climática da Terra. Hancock e outros defensores da teoria da civilização perdida argumentam que durante a última era do gelo, a Antártida era uma região temperada adequada para a habitação humana, o que está alinhado com mapas antigos que a retratam sem nenhum gelo. Estudos geológicos recentes também indicam que partes da Antártida estavam sem gelo até cerca de 12 mil anos atrás, coincidindo com as teorias de Hancock. No entanto, para confirmar essas descobertas, é necessário explorar e estudar as estruturas sob o gelo, o que é um desafio complexo e potencialmente perigoso. Ainda assim, as possíveis recompensas são significativas, pois poderiam fornecer evidências sólidas de uma civilização pré-histórica avançada, validar teorias alternativas e alterar nossa compreensão da história humana. Críticos argumentam que essas descobertas podem ser explicadas por fenômenos naturais ou interpretações equivocadas dos dados, enfatizando a importância do rigor científico e da revisão por pares. No entanto, é crucial manter a mente aberta para novas possibilidades e interpretações. Além disso, essa descoberta tem implicações mais amplas, sugerindo que a civilização humana pode ser muito mais antiga e avançada do que a arqueologia convencional sugere, desafiando a ideia de que nossos antepassados eram simples habitantes de cavernas e destacando seu potencial como exploradores, inovadores e construtores. A descoberta de Graham Hancock na Antártida provocou um grande debate científico. As implicações de uma civilização perdida sob o gelo antártico foram profundas e geraram discussões intensas. Contudo, essa ideia desafiou paradigmas estabelecidos na arqueologia e história, resultando em ceticismo por parte de acadêmicos e cientistas convencionais. Muitos críticos argumentaram que as anomalias detectadas pela equipe de Hancock poderiam ser explicadas por processos geológicos naturais, não necessariamente como evidências de uma civilização pré-histórica. Alguns sugeriram que movimentos glaciais poderiam ter causado os padrões em grade observados. Além disso, houve questionamento sobre a confiabilidade das tecnologias utilizadas, com destaque para o radar de penetração no solo e imagens de satélite que poderiam ocasionalmente levar a falsos positivos e interpretações equivocadas dos dados. Arqueólogos e historiadores também expressaram ceticismo, argumentando que a ideia de uma civilização avançada construindo cidades na Antártida há mais de 12 mil anos contradizia as linhas do tempo convencionais do desenvolvimento humano. No entanto, Hancock e seus apoiadores defendem que esses achados desafiam as cronologias tradicionais da história humana, sugerindo uma civilização mais antiga e avançada, cuja existência foi perdida no tempo e em eventos cataclísmicos. A descoberta das supostas estruturas na Antártida levantou diversas questões, incluindo a idade das estruturas. Devido às espessas camadas de gelo, datar essas construções diretamente é um desafio. A estimativa de que poderiam ter mais de 12 mil anos foi baseada em modelos climáticos e estudos de mapas antigos, não em métodos tradicionais de datação direta, como a datação por carbono. Críticos argumentaram que, sem evidências sólidas de datação, a idade e a significância das estruturas permaneciam especulativas. Por outro lado, os defensores da descoberta destacaram a importância da exploração direta e do exame do local. Essa abordagem não só permitiria uma datação precisa, mas também oferecia a oportunidade de encontrar outras formas de evidência, como artefatos ou restos orgânicos, que poderiam fornecer uma imagem mais clara da civilização que poderia ter construído essas estruturas. A resposta da comunidade científica à descoberta de Hancock ilustra a tensão entre o conhecimento estabelecido e novas informações que desafiam paradigmas. Também destaca a necessidade de equilibrar o ceticismo saudável, essencial em qualquer pesquisa científica, com a mente aberta para novas possibilidades. Como o veredito final ainda está pendente, é evidente que esse debate continuará a influenciar o discurso arqueológico no futuro. Além disso, a descoberta de Hancock afeta a antropologia, sociologia, filosofia e até espiritualidade, desafiando nossas percepções e nos encorajando a reexaminar nossas narrativas sobre a história humana.
Independentemente do desfecho final, a descoberta na Antártida é mais do que uma potencial revelação arqueológica. É um portal para uma compreensão expandida da história humana e nosso lugar no universo. A descoberta de Graham Hancock na Antártida, se validada, teria implicações significativas em várias áreas. Além disso, essa descoberta enfatiza a importância de manter a mente aberta na pesquisa científica, mostrando que a ciência é um processo dinâmico em constante evolução. Independentemente de como a comunidade científica interpretará eventualmente essas descobertas, elas inspiram perguntas importantes, estimulam o debate e desafiam visões predominantes. A descoberta de Hancock é um lembrete de que nossa história pode conter segredos inesperados e histórias não contadas, incentivando-nos a questionar verdades aceitas e buscar um entendimento mais profundo de nossa história e lugar no mundo. Agora queremos saber a sua opinião sobre essa potencial descoberta de Hancock. Você acha mesmo que uma civilização avançada existiu na Antártida há 12 mil anos atrás? Se sim, quais seriam as consequências dessa descoberta para o mundo? Deixe nos comentários e nos vemos no próximo vídeo.